Boa tarde, galera. Isabelle tá por aí, Lael. Bem-vindos à nossa revisão de Biologia e Matemática. Boa tarde, Breno. É biomática, né? Biomática. Boa tarde, galera. Mais um dia aqui, agora para nossa revisão final já, né? Essa semana é semana de revisão final aqui de Matemática e Biologia. E hoje é um dia preparado todo especial aí, com umas questões e uns assuntos aí que a gente aposta que vai dar na prova desse ano aí. Boa tarde, Isa. Que bom que você está aí, se preparando. Como foi a prova ontem? Tranquilo? Gabaritou em humanas? Coloca aí para a gente no chat o que você sentiu da prova, da redação. Quem dera! Olha aí, galera. A gente não vai estar com o áudio de vocês, porém, a gente vai estar lendo todo o tempo aqui o chat, tá? Sim. Então, qualquer dúvida do que aparecer, do assunto que a Dila vai falar, do assunto que eu vou falar, das questões que iremos resolver, você pode jogar no chat, dizendo se entendeu, se não entendeu, se acertou, se errou. Sim. Você joga lá, que ali o Everson, que está aqui, o nosso TI, aqui, vai estar com a gente aqui acompanhando e passando esse feedback para a gente, tá bom? E aí, Dila, me diz aí, o que tem preparado para hoje? Hoje tem coisa interessante para a gente já, porque assim, matemática e natureza, segundo dia de prova do Enem, geralmente é o bicho-papão, né? O pessoal fica meio apreensivo, porque é uma prova conteudista, você precisa saber os conteúdos para conseguir fazer a melhor escolha. Então a gente está aqui para dar algumas dicas de como você pode fazer melhor essa prova. Eu confesso que na minha época, eu gostava mais do segundo dia. Porque, não é porque eu sou professor de matemática, mas porque primeiro dia de prova é tanto texto, mas tanto texto, que ainda tem que escrever uma redação. Eu falei assim, cara, que prova chata. Galera de humanas que não me escute, né? Mas a nosso dia de prova eu considero um dia mais tranquilo. Você vai para a prova assim mais suave, mais relaxado. Não sei se você concorda comigo. É que já passou a pressão também, né, do primeiro dia. Mas vamos lá, então. A Isabelle falou que realmente foi cansativo, ela concordou com você aí. Tem muito texto para ler. E se a gente pensar aí na prova de ciências da natureza, a gente já vem comentando sobre isso nas aulas lá do cursinho, então a gente tem que lembrar que existe uma teoria de resposta dos itens. Os itens são as questões. Então, a gente tem questões fáceis, as questões médias e as questões difíceis. E quando a gente fala na prova de ciências da natureza, biologia costuma ter as questões mais fáceis. Química são as questões medianas e física as questões mais difíceis. Então, para você elevar a sua nota de ciências da natureza, você tem que acertar mais questões de biologia. Tem que garantir o básico, né? Tem que garantir o básico. Toda essa parte. Eu poderia estar triste aqui, desanimada, pensando, olha só, biologia ficou com as questões mais fáceis e agora os alunos não vão estudar. Mas, na verdade, você precisa conseguir garantir isso para sua nota subir. Se tu não garante, então, biologia, que é a base ali da natureza, sua nota vai para baixo. Então, olha aí, galera. Então, por isso que é importante você ficar ligado nas questões de biologia, para você poder aumentar a sua nota e ter um diferencial em relação aos outros candidatos. Isso é bem importante. Então, pronto. Bora dar início, então? Bora ver quais são as estruturas aí. A Dila trouxe um material bem legal, ela vai mostrar para vocês aí como é que funciona a estrutura das questões do Enem. Vamos colocar aqui. E só voltando aí à questão da teoria de resposta do item, é que quando você erra as questões mais fáceis, a sua nota vai para baixo. Porque qual que é a ideia do cálculo da prova? Se você está acertando várias questões muito difíceis e errando as fáceis, é porque você chutou. Então, na verdade, você não sabe a questão. Você está ali só naquela tentativa, vamos lá, meu Deus, ABCD, o que eu faço? E aí colocou qualquer questão e já era. Então o Enem é contra-chute, e esse contra-chute é justamente você ter uma pontuação maior nas questões mais fáceis. Então você cai por terra uma estratégia que eu já ouvi muito falar, de que alguns alunos gostam de começar pelas questões difíceis e deixa as fáceis para o final, quando às vezes não tem mais tempo. Qual é o ideal, então? Você começar pelas fáceis. Garante todas as fáceis, deixa as mais difíceis para últimas questões. Sim. Separou um tempinho ali, obviamente você tem que fazer uma gestão do seu tempo, que o Enem ele coloca os horários no quadro, você vai gerindo o seu tempo. Quando deixa separado lá uma horinha para o final, só para a resolução dessas questões mais difíceis, quando chegar lá no quadro, apareceu lá 17h30, que vai até 18h30, apareceu 17h30. Você deixa essa uma horinha ali só para você pegar essas questões difíceis e garantir as pontuações da outra, né? Exatamente. Então vamos lá para coisas que vão ajudar a gente. É claro que a prova de biologia ela não é só interpretação, né? Mas ela conta com itens de interpretação. Você
tem que saber o conteúdo, não tem como você chegar para poder resolver a prova sem o conteúdo, sem ter a base teórica daquilo que está sendo pedido, se é ecologia, se é histologia, se é genética, você precisa saber. Porém, existem algumas dicas lá de interpretação que a gente precisa levar em conta. Pode passar aí, Everson, por favor. Então, o que a gente tem aqui? As estruturas da questão do Enem, né? Como que é essa estrutura? Ela tem um texto de apoio, esse texto pode ser um gráfico, pode ser uma tabela, ou pode ser um texto mesmo. Questão de matemática, eles vêm muita tabela e também vem muito gráfico, que essas interpretações, no caso, esses textos, que funcionam como texto de apoio, na realidade, é uma linguagem também da questão, Sim. né? Então, isso a gente vai ver muito na matemática também. Na biologia, eu vejo muito presença de figuras, né? Sim, vem figuras, vem gráficos. Aí o pessoal, quando vê gráfico, já dá aquela pirada, mas não precisa pirar quando a gente encontra um gráfico. Tem alguns jeitos da gente conseguir também matar essa questão do gráfico. Então, a estrutura é texto de apoio, um enunciado, um comando. E as alternativas. Enunciado e comando é aquela parte da questão onde vai estar explícito o que você precisa fazer. Então, ali vai estar, encontre, busque, marque, associe. A questão ela vai estar te dizendo o que você precisa fazer entre o enunciado e comando. E depois você vem com as alternativas. Agora, o pessoal que está aí, Isabelle, Lael, Lucas... Quando a gente pega uma questão, por onde a gente deve começar a leitura dessa questão? Porque ela vem assim, texto de apoio, enunciado, comando e alternativa. Ela está nessa sequência. Mas quando a gente abre a questão, começa a leitura por onde? Breno? Eu vejo muita gente começando logo por um textão. Eu vou pegar esse textão, vou começar logo. Sim, a chegar no final, o que acontece? Eu não lembro nada do que estava escrito, não sei nem o que a questão pediu. Aí você tem que ler o texto várias vezes. Olha lá, o Lucas e a Isabelle estão arrasando pelo comando. É a parte melhor para você começar, então, é pelo comando. O comando, ele vai dizer o que você precisa fazer. Que você já leu o texto da questão, sabendo o que ele quer. Exatamente. Então não perde tempo, tem que ficar lendo, relendo de novo. Então tu começa logo pelo comando, para ter aquela memória. Opa, é isso que ele quer. Quando você estiver no texto, você já grifa. Quando estiver na imagem, já circula. Exatamente. É o quê? Se eu soubesse... Como que é, Breno? Se eu souber que já... Se eu souber o que é para fazer, tenho noção. Exatamente, isso mesmo, Lucas. Você já tem noção do que está acontecendo ali no comando para você poder ir para o texto. Isso facilita também quando é uma imagem e um gráfico. Às vezes você fica ali naquele gráfico, no gráfico, e fica presa porque eu não sei gráfico, porque essa seta, isso e aquilo. Sendo que o comando, às vezes, está te dando já um direcionamento do que você precisa olhar naquele gráfico. Tá certo? Pois é, Edila, eu trabalhei muito com os alunos esse ano, falando para eles sobre os tempo das questões. Inclusive, dentro da sala de aula, dava o número de questões para eles e marcava o tempo de cada questão que a gente fazia. Sim. Por quê? Porque se a gente for perder tempo e começar direto pelo texto, a gente vai ter que ler a segunda vez. E nessa segunda vez que a gente leu, a gente já perdeu o tempo. E a gente sabe que o Enem, o tempo de cada questão é Exatamente. pequeno. Então, olha só, como você não pode perder as questões de biologia, você precisa acertar essas questões, você tem que ir com confiança, com segurança e gastando o menos tempo possível para te sobrar tempo para matemática e física, que você vai ter que fazer cálculo na maioria das vezes. Então, você vai primeiro para enunciado e comando, que está ali entrelaçado, aí você vai para o texto de apoio, nem sempre você precisa do texto de apoio, mas... vai para o texto de apoio para você não perder nada, aí você vai fazer uma leitura mais rápida, porque você já sabe o que você está procurando no texto de apoio. É nessa hora do texto de apoio, comando, que você vai usar a sua caneta preta. Nem que levar uma caneta preta? É agora que você vai riscar lá, tudo aparecendo ali, as palavras importantes, tudo. E aí você vai para as alternativas, tá certo? E manda bala, e aí você vai descobrir qual que é a sua resposta. Bora praticar isso, então? Vamos praticar, a gente vai mostrar aqui algumas questões de como a gente pode... responder isso. Vai Beleza. lá. Vamos lá, então. Olha lá, vamos começar a revisão por matemática, então, já que hoje a revisão ela é biomática, né? Biomática vai ficar gravado para a história, a primeira vez que eu vejo esse negócio de biomática. Sim, biomática, mas o negócio aqui é qualidade. Então, vamos lá. Vou pedir para o Everson jogar a câmera aqui para o quadro. A gente vai utilizar o nosso quadro aqui agora. Você que está em casa aí, vai precisar ficar olhando um pouquinho para o quadro, um pouquinho aí para o slide, tá? Passa lá essa questão que vai ter bem aí para a gente. Olha essa questão aí, galera. É uma questão que caiu aí em 2016, tá? ESPM, é uma escola de propaganda e marketing. Diz assim, ó. O lucro em reais obtido com a produção e venda de X unidades
de um certo produto. Edila, eu vou parar essa questão bem aqui. Eu comecei certa a questão? Você já começou lá pelo texto de apoio, lá em cima enunciado. Eu já comecei pelo texto de apoio. Eu deveria ter começado por onde? Pelo comando. Mas não tem um comando separado aqui. O que é que eu faço? Eu tento identificar pelo menos a pergunta, não é verdade? Sim. Então, olha só. Ele diz aqui no finalzinho, ele fala assim, ó, o maior lucro possível. Opa, ele quer saber lucro possível. Agora eu posso voltar para o texto, porque ele está colocando em função de X. Bora ver se a gente consegue entender um pouco melhor, então. Vamos lá, vou ler de novo a questão agora. O lucro em reais obtido com a produção e venda de X unidade de um certo produto é dado pela função. Daí ele deu para você uma função, esse L representa lucro, por isso que ele colocou L, né? E ele deu para você K, e ainda deu mais duas partes da nossa função ali. E ele diz, K é uma constante negativa. Eu vou copiar esse negócio aqui no quadro, ó, só para a gente poder rabiscar aqui. Ó. X mais 10 vezes X menos 50. Olha só, ele está dizendo para a gente que esse K aqui na frente, ele é uma constante negativa. Então, eu vou colocar aqui, ó. Ó, constante, eu vou colocar o símbolo de menos aqui, ó, negativo. Professor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer muita coisa, a gente vai entender já já. Bora continuar a primeira leitura. Ele diz assim, ó, aí entra na pergunta, né? Podemos avaliar que o maior lucro possível será obtido para X igual. Galera, se tu olha isso aqui e analisa essa função, já dá para ter noção de que tipo de assunto que a gente está falando. Nesse caso, a gente está falando de uma equação do segundo grau. Por quê? Porque se você fizer a propriedade distributiva, que a gente tem que fazer aqui, né, vai ficar x vezes x. Quando eu multiplico x vezes x, vai dar x ao quadrado. X ao quadrado, tu já sabe que é uma função do segundo grau, ou seja, uma equação do segundo grau. E agora, como é que eu acho esse lucro máximo? Ele quer o lucro máximo, o maior lucro possível. Toda vez que aparece máximo ou mínimo nas questões, a gente viu isso bastante em sala de aula, a gente vai usar o tal de x do vértice e o tal de y do vértice. Isso aqui não é uma divisão, tá? Vou até tirar aqui para ninguém pensar que isso é uma divisão. A gente vai usar x do vértice e y do vértice. Beleza? Então, como é que eu vou analisar? A primeira coisa que tu olha para a questão, tu já vai querer logo de cara fazer a propriedade distributiva. Bora fazer, rapidão. Só para a gente não perder tempo. Vai ficar assim, L igual K vezes... Fazer a propriedade aqui que está entre parênteses. Vai ficar x vezes x. Vai ficar x ao quadrado. Deixa eu apagar aqui. Ó, x vezes x ao quadrado. Aí x vezes menos 50 dá menos 50x. 10 vezes x vai dar mais 10x. E 10 vezes menos 50 vai dar menos 500. Então, se eu for mexer nela aqui, deixar ela mais bonitinha, vai ficar assim, ó. Menos 50 mais 10 dá menos 40x, menos 500. Aí, olha só, tu olha para essa questão, tu fala assim, professor, ela tem esse K aqui na frente, tá difícil esse negócio. Presta atenção, eu nem preciso fazer isso para poder resolver a questão, se tu entende um pouquinho do assunto. Se a gente faz aqui o nosso gráfico, nosso eixo de X, olha só, é o eixo de X, tá? Breno, olhando para essa estrutura da questão, oi? Vamos só aqui parar, que a gente parece estar com um problema na câmera. Acho que eles não estão conseguindo ver direitinho. A câmera Galera, a câmera está ruim só para Yasmin ou o restante do pessoal está conseguindo ver? Fala no chat aí, galera. Coloca no chat aí se é só para Yasmin ou se o restante do pessoal está conseguindo ver. Tá ruim mesmo. Tá ruim mesmo, poxa. Então calma aí que a gente vai inverter as câmeras, que a gente está com duas câmeras aqui, vamos dar uma invertida. Segura um pouquinho aí, um minutinho. Tem uma outra câmera aqui. Estamos trocando aqui. O Breno está respondendo uma questão da SPM. Pode ser a questão da qualidade na configuração, né? Sobre maior lucro. Deixa eu abrir ela lá. Vamos ver agora. Opa, tá para mim a outra? E aí, galera, melhorou? Ou ainda continua um pouquinho ruim? Me diz aí. E aí, galera, manda aí no chat, dizendo se melhorou, se está ruim. Melhorou um pouco.
Paty diz que está ruim ali. E agora, o que a gente vai fazer? Entra com o seu celular. Você acha que vai melhorar? Bora ver. Tem o suporte de celular aí? Não, mas deve ficar. Galera, aguenta só um minutinho que a gente já vai resolver esse problema. Essa questão é uma questão muito importante, uma questão de interpretação de função no segundo grau, tá? E a gente já vai entender ela rapidinho. Enquanto isso... Quer que eu resolva a minha? Enquanto isso, bate um print dessa tela aí, tenta resolver você essa questão. Pronto. Aí, e a Edila vai resolver a dela também, que a dela é uma questão que... Ou se a gente quiser dar um tempinho... Fica contigo, Edila. Só coloca meu slide. Então, vamos fazer assim, gente. Deixa eu responder de biologia, enquanto o Breno soluciona aqui com o Everson a questão da câmera. A gente testou aqui desde de manhã, estava tudo ok, mas parece que é a zica do Enem, né? Só para a gente começar, já começou com problema. Natureza e matemática é assim. Coloca o meu slide aí, galera. Vamos lá. Só dá um enter aí e a gente passa para a próxima. Olha só, então, pensando nessa questão de onde a gente começa a leitura, tá certo? Esse é um Enem 2013, Deixa eu sentar aqui porque eu não sei se vocês estão me vendo direito aí ou não. Muda a câmera para cá. Inverte para cá. Calma aí. Beleza. Então, olha só, a gente tem uma questão aí de 2013. O Enem de 2013 ele é mais tranquilo do que o Enem de 2018 para cá, mais tranquilinho. Mas aí a gente tem um gráfico, no caso, né? E a gente tem lá a nossa questão e as alternativas aparecendo ali. Então, olha lá. A gente vai começar pelo comando, tá certo? E o comando, ele está ali, na última frase. Uma consequência direta desse problema está na... Então, ele quer uma consequência direta. É isso que você tem que saber. Não é qualquer tipo de consequência, é uma consequência direta. Então, vamos lá. Não olha ainda o desenho, está lá o gráfico, no caso. No esquema, o problema atmosférico, então, um problema atmosférico relacionado ao ciclo da água acentuou-se após as revoluções industriais. Então, ele está falando de um problema atmosférico que está relacionado com o ciclo da água. Aí você pode pensar um monte de coisas, mas já pensaria logo de cara o quê? Um problema atmosférico relacionado ao ciclo da água. O que você pensa? Coloca aí no chat. Vem algum problema na sua cabeça? Abre o chat aí para mim. Ok. A gente tem... O Lucas está colocando ali já uma alternativa, ele está achando que é redução da flora, mas quando a gente pensa num problema atmosférico relacionado ao ciclo da água, a Yasmin está falando do aquecimento, a gente tem que pensar relacionado ao ciclo da água, a gente pensa em chuva ácida, tá? Se você for lá para o esquema, o que você tem ali? Ele mostrando, você tem que saber de onde está saindo as setas, né? Em primeiro lugar. Então, você vê setas saindo lá das nuvens, tá lá ácido nítrico, ácido sulfúrico, e aí chuva caindo, e a gente tem gases subindo. É isso que está acontecendo aí. E ele já diz para você ali qual que é o fenômeno. Ele já fala que é chuva ácida. Tá certo? Então, no esquema, que esquema? O esquema da chuva ácida. Então, você tem que saber qual que é a consequência direta da chuva ácida. Tá certo? Então, você vê que o texto de apoio, ou o esquema, nesse caso, ele já te deu qual é o problema atmosférico. Então, qual que é a consequência direta? Redução da flora. Então, cai chuva lá chuva ácida nas plantinhas e mata a plantinha, acidifica o solo, como é que acontece isso? Pode ser, é possível. Elevação das marés. Choveu ácido, eleva nível de água? Tem a ver? Não, né? Erosão de encosta. Pode ser.
Laterização do solo. A laterização do solo é quando forma uma camada dura, de uma impregnação de ferro embaixo do solo, impedindo o desenvolvimento das raízes das plantas. Pode ser também. E fragmentação das rochas também pode ser. Então, disso aí, a gente descarta uma alternativa só e fica com 4. Então, a gente tem que voltar lá para o nosso texto de apoio, para o nosso esquema, para a gente perceber o que ele pode nos dar ali de informação. Então, ele está mostrando chuva ácida, ele está mostrando neve ácida, ele está mostrando lixiviação do solo, e aqui do lado esquerdo, ele mostra ali danos à vegetação. Então, uma consequência direta ali da chuva ácida é danos à vegetação. Erosão das encostas, laterização e fragmentação são consequências indiretas, porque a partir do momento que você tem danos na vegetação, o seu solo fica descoberto. E ele estando descoberto, você começa a ter esses problemas aí em relação ao solo, tá certo? Então, a resposta certa era isso mesmo, Lucas, redução da flora, tá? Passa só o próximo slide rapidinho. Então, na chuva ácida, a gente tem as concentrações dos óxidos nitrosos aí, e de enxofre também, por conta da queima de combustível fóssil, queima de petróleo, isso acidifica a água, e aí a consequência que você tem é, de fato, um problema na flora. A gente tem problema com as micorrizas, que são os fungos que estão associados às raízes das plantas, por conta da acidificação do solo, e aí todo o problema está feito. Essa é uma questão de 2013, que caiu na prova de geografia de humanas, mas constantemente a chuva ácida ela aparece em questões da natureza, em química e em biologia, tá? Então, é uma questão fácil também de se responder e que a própria leitura, a própria interpretação te ajuda a resolver. Vai lá, Breno, vê se agora vai. Legal, bora tentar de novo aqui. Volta lá no nosso slide lá. Pronto. Você vai ter que virar a câmera aqui para o quadro, né? Bora ver se melhorou. Galera, se não melhorou, tenta pegar pelo menos aí a ideia da questão, né? Então, escute mais um pouquinho a minha voz do que propriamente olhar para o vídeo. Melhorou aí? Eu queria só que você mandasse no slide para mim aí, no comentário para mim, se melhorou ou se não melhorou. Ou se continua a mesma coisa. Acho que está um pouquinho ainda, né? Manda lá, galera, se melhorou o vídeo, se não melhorou. Mesma coisa. Vou tentar continuar aqui, tenta pegar o raciocínio, para ver se a gente consegue um suporte celular, de repente a gente consegue na próxima, né? O problema de fazer no Zoom é que eu não tenho uma mesa digital, né? Para poder fazer a questão. Mas vamos tentar. Tenta pegar o raciocínio dela aí, galera. Vamos lá, tivemos tempo para dar uma pensada nela. Então vamos lá. Só voltando aqui, ó. Ele deu para você uma função de segundo grau, mas ela é toda desconfigurada. Ele disse para você que esse K aqui é uma constante, e essa constante ela é negativa, isso é importante, tá? E ele está querendo saber qual é o meu lucro máximo. O lucro máximo é esse cara aqui, né? O L. Ou seja, só do fato dele ter falado para a gente que K é uma constante negativa, eu já sei que esse meu X aqui, ó, lembra que eu fiz a propriedade distributiva? Então, eu sei que esse meu x ao quadrado aqui, ele vai ser negativo, por causa que eu vou ter que multiplicar ele por k. Multiplicando ele por k, eu já sei que o meu gráfico ele vai dar negativo, ele vai ser uma parábola côncava para baixo. Lembra que quando o meu gráfico é positivo, a minha parábola é côncava para cima. Quando a minha função é negativa, a minha parábola é côncava para baixo. E é isso que vai acontecer, ó. Eu vou fazer uma parábola aqui, ó, côncava para baixo, tá? Esses dois pontos que o gráfico toca no eixo X aqui, ó, a gente chama, você conhece aí com toda certeza, por X' e X duas linhas, tá? Mas, professor, como é que eu vou achar X' e X duas linhas dessa equação se ele deu esse tal de K aqui e não dá para calcular o delta? Isso é verdade. Não tem como a gente calcular aqui, porém tem como a gente ser esperto. Ele deu para você a equação desconfigurada. E essa desconfiguração aqui, ele já entregou para você de bandeja qual é o x' e x duas linhas. Como? Simples. Você vai pegar aqui, ó, x mais 10
Já funciona para qualquer questão isso aqui, tá? X mais 10, que é a primeira parte aqui da minha equação, para ser x', o y tem que dar quanto? 0, certo? Então, você coloca igual a 0. Então, vai ficar passando mais 10 para o outro lado, vai ficar x igual a menos 10. Então, já tem o valor de uma raiz. Vou colocar aqui, ó, menos 10. Certo? Então, vamos fazer a outra. A outra aqui, ele está dizendo para a gente que é x mais 50. Acompanhando a questão lá, x mais 50, mais não, perdão, a questão diz que é menos 50 aqui, tá? Menos 50. Vou colocar aqui. Quando você passa menos 50 para o outro lado, vai ficar x igual a 50 positivo. Então, você vem para cá e coloca no gráfico aqui também, ó, 50. Então, você já achou a raiz, x' e x duas linhas, tá? Então, para eu achar meu lucro máximo, presta atenção aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui o meu eixo Y aqui, ó. Imagina que eu tenho o meu eixo Y aqui, ó. Tá? Então, o que acontece? O lucro máximo, que é o cara que vai estar aqui em cima, no ponto mais alto da minha parábola, eu chamo de Y vértice, certo? E aqui, o cara que vai estar aqui embaixo, ó, vai estar bem no meio, eu chamo de X do vértice. A questão te pediu, vou ler o que a questão pediu, ó, a pergunta, ela fala assim, ó, o maior lucro possível será obtido para x igual. Se ele está pedindo o valor de x, ele quer o x do vértice aqui, para o meu lucro máximo. Como é que eu calculo o x do vértice? Só para a gente lembrar, ó, x do vértice é menos b sobre 2a. Vou colocar aqui só para lembrar também o y do vértice menos delta sobre 4a, sendo que a gente não vai precisar de nenhum desses dois. Nenhum. Por quê? Porque não tem como tirar o menos b daqui se eu tenho uma constante aqui na frente. Ah, professor, e agora como é que vai fazer para poder achar? Simples. Lembra que o x do vértice ele é a média aritmética entre as duas raízes. Então, ó, eu vou achar o x do vértice como? 50, que é uma das raízes, mais quanto? Menos 10. Ó, mais menos 10, eu vou fazer a média aqui, dividido por 2. Então, vai ficar mais com menos, vai dar aqui, ó, 50 menos 10 dividido por 2. 50 menos 10 dá 40. Dividido por 2 vai dar 20. Então, presta atenção na questão das alternativas lá, ó. Eu tenho ali a letra D marcando, então, 20, ou seja, o valor para que a minha função seja máxima vai ser x igual a 20, beleza? Já foi a primeira questão, vou voltar para a Edila agora. Por isso que a gente tem que utilizar a interpretação a nosso favor para sobrar esse tempo para fazer essas resoluções de matemática, né? Porque o bicho pega aí, hein, Breno? Imagina, você consegue fazer uma questão dessa em 3 minutos só se você estiver muito bem treinada, né? Sim. Por isso que é importante também os treinos, né? Beleza, pode passar? A tua. Aqui. As cutias, pequenos roedores de zonas tropicais. A gente começa a leitura por aí? Não, a gente vai lá no comando, né? Essa ladroagem está associada à relação B. Então, tem uma ladroagem descrita aí no texto, e essa ladroagem, ela está associada a algumas dessas relações ecológicas. Tem aí sinfilia, predatismo, parasitismo, competição e comensalismo. Você vê sinfilia aí, já dá um desespero, né, gente? Que raio que é sinfilia? E aí você pensa, putz, sinfilia, já não sei, já não consigo responder. Mas, ó, dá certo. Você vai ver que você não precisa saber o que é sinfilia para responder essa questão. Então, ele quer saber sobre uma ladroagem que está acontecendo. Então, vamos para o texto. As cutias, pequenos roedores de zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores. Mas, em vez de comê-las, enterram-nas em outros lugares, ou em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para as épocas mais secas, mas não há frutos maduros, quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam sementes enterradas por outra, e esse comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Então vai ficando aquela, né? Uma rouba de uma, que rouba da outra. Então, vamos lá, para as alternativas. A gente tem sinfilia. Sinfilia, provavelmente, você não sabe o que é, né? Porque a gente conhece isso com outro nome.
Não sinfilia, mas ele colocou ali sinfilia para dar aquela pressão em você. Predatismo. Predatismo é uma relação interespecífica, uma relação entre espécies diferentes. E é uma relação desarmônica. Tem alguém perdendo e tem alguém ganhando. A cutia, se uma está roubando a outra, elas estão nessa ladroagem, elas estão as duas, uma perde, uma ganha, né? Elas estão trocando ali. Não tem diretamente um perdedor e um ganhador. Parasitismo, também uma relação desarmônica e de uma relação entre espécies diferentes, né? Você tem ali todos os vermes parasitas, um se aproveitando do outro ali. Pode ser planta também. E competição. Então, numa competição, você tem uma guerrinha, né? Alguém tirando proveito de um, que tira proveito do outro. Parece que a gente está ali na competição. E comensalismo, no comensalismo a gente pensa logo numa espécie comendo alguma coisa, sobrando algo dessa alimentação e o outro se aproveitando disso. Não é o caso ali do que a gente tem aqui na cotia, porque uma cotia não está comendo o resto da outra. Então sobrou para a gente sinfilia e competição, né? E você sabe que competição pode estar aí a sua resposta certa e é ela. Porque a sinfilia, que você não sabia o significado, pelo menos a maioria não vê por esse nome, o nome que a gente conhece é esclavagismo. No esclavagismo, você tem um ser se tornando o outro como escravo. É o caso do pulgão e da formiga. A formiga vai lá, pega o pulgão, tira as asas dele, faz esse pulgão, obriga ele a tirar a seiva da planta, a seiva elaborada, o pulgão come essa seiva doce, faz cocô açucarado e a formiga vai lá e come o cocô do pulgão. Torna ele ali como um escravo, né? Então, mas a resposta aí é competição. Então, elas estão competindo quem pega mais semente, quem guarda mais semente, tá? Passa o próximo quadro aí, Everson. Só um quadro resumo aqui das relações ecológicas que costumam aparecer muito aí no Enem, tá? Então, a gente tem duas grandes categorias de relações ecológicas. As intraespecíficas, que vão acontecer de seres da mesma espécie, e as interespecíficas de seres de espécies diferentes, tá? Dentro das duas grandes categorias, a gente tem as relações harmônicas e desarmônicas. Então, eu posso ter dois seres de uma mesma espécie se relacionando de forma harmônica, como sociedade e colônia, de forma desarmônica, como canibalismo e competição. No caso aí das cutias, era uma relação intraespecífica, desarmônica, de competição. Então, elas estavam disputando recursos, que no caso ali eram sementes. E a gente tem aí, nas interespecíficas, harmônicas, o mutualismo, o comensalismo, inquilinismo, né? A forésia, que a gente que ela quase não aparece aí nas questões, que é um tipo de comensalismo também, e aparece sempre como comensalismo, não como forésia. E na desarmônica a gente tem amensalismo, competição, esclavagismo, parasitismo e predatismo. Então é bom dar uma olhada nesse quadrinho aí, dar uma recordada nisso. A gente fez bastante questões no cursinho sobre as relações ecológicas, né? Elas apareceram bastante. Vai lá, Breno. Vamos voltar, então? Vamos para a próxima questão? Vamos ler essa próxima questão. Diz assim, ó. O governo de uma cidade está preocupado... Comecei de novo, marcando o mesmo vacilo, não comecei, Dila? Comecei pelo texto, de novo. Vamos começar pelo comando da questão, então. O que ele quer saber? Ele fala assim, ó. Em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos a população será o quê? O que vai acontecer? Ela vai aumentar, vai reduzir e tal? Bora ver o que a questão quer. O governo de uma cidade está preocupado com a possível epidemia de uma doença infectocontagiosa causada por bactéria. Para decidir que medidas tomar, deve calcular a velocidade de reprodução da bactéria. Em experiências laboratoriais de uma cultura bacteriana, inicialmente com 40 mil unidades, obteve-se a fórmula para a população. Então, vamos lá. Ele chegou nessa fórmula aí, dizendo que a população, em função do T, o que é o T aí? É o tempo, né? Vou colocar aqui no quadro, tá? Escrever um pouco maior, talvez dê para ver.
40 vezes 2 elevado a 3t. Diz assim, ó. Em que t é o tempo em horas. Olha que informação importante, tá? T, eu vou colocar aqui, ó, horas. Isso é muito importante. Você vai entender por quê. E P é a população em milhares de bactérias. Aí ele volta, vamos voltar agora para o comando, ele diz em relação à quantidade inicial de bactérias, após 20 minutos, galera, olha o tempo que ele deu, 20 minutos. Mas na questão, ele disse que o tempo ele tem que ser em horas. Então vamos lá, arrisca dizer aí, 20 minutos são quantas horas? É só você fazer, né? 60, 20 minutos é 3 partes, 20 mais 20 mais 20 dá 60. Então é uma parte, né? Uma parte de 3, ou seja, 1/3, né? De horas. Então o tempo que eu vou usar não é o tempo de 20 minutos, tá? É o tempo de 1/3 de hora. Aí, bora entender o que ele quer. Ele quer que eu pegue esse tempo, que é 20 minutos, e jogue na equação que ele deu para você entender o que foi que aconteceu com a minha população. Então, bora fazer, vamos obedecer. População para 1/3 de hora vai ser 40 vezes 2 elevado a 3t, né? No lugar do t, eu vou colocar aqui, ó, 1/3. Beleza? Aí, olha só o que vai acontecer bem aqui, ó. Já olhando para esse meu expoente aqui, ó, eu já posso cortar aqui, ó, 3 com 3, sobra 1, né? Então, a minha população para 1/3 de hora vai ser 40 vezes 2 elevado a quanto? Sobrou só o número 1. Então, é 2 elevado a 1. 2 elevado a 1, você sabe que é 2. Dá para ver aí? 2 elevado a 1, você já sabe que é 2. E 2 vezes 40 vai dar 80. Tá? Ou seja, a minha população é de 80. Ele falou que a população está em milhares de bactérias. Vamos dizer que são 80 mil, vamos dizer assim. Então, inicialmente, o texto disse que era 40 mil unidades. Pegamos os 20 minutos, que é 1/3 de hora, jogamos na equação e descobrimos que agora são 80 mil. De 40 para 80, o que foi que aconteceu no número? Dobrou. Então, a gente vai para a alternativa. Letra A, reduzida a 1/3? Não. Reduzida a metade? Também não. Reduzida a 2/3. Bem, eu já cortava A, B, C, porque eu já sei que a população ela aumentou, tá? Então, já não é nenhuma dessas. Letra D, duplicada ou letra E, triplicada, né? A gente percebeu que de 40 para 80 ela foi duplicada, então a resposta certa ali é a letra D. É uma questão fácil. Essa questão de exponencial todo ano está no Enem. Todo ano você vai ver que esse ano, domingo que vem, vai ter uma questão de exponencial. E só tem que ter cuidado. Algumas questões de exponencial, quando a base não for igual, aí tá um detalhe, dá um exemplo para vocês aqui. Por exemplo, você tem aqui, ó, 2 elevado a x igual a 5. Base. As bases não são iguais. Quando as bases não são iguais, a gente vai sair ela por logaritmo, tá bom? A gente vai revisar isso na sexta-feira que vem. Dila? Olha, essa eu acertava, hein? Essa eu conseguia fazer. Olha aí, também a professora Dila já tinha garantido um ponto em matemática. Essa tinha garantido um pontinho aí. Não estava difícil. Uma sua? Outra sua na sequência? Beleza. Essa é uma questão de 2019. O Enem gosta bastante de falar sobre a questão de adaptação evolutiva, né, de aquisição de características, de um ser vivo conseguir se adaptar a determinados ambientes, e aí vem uma questão com cladograma, inclusive. A aquisição evolutiva que permitiu a conquista definitiva do ambiente terrestre. Então, esse é o comando. Ele quer que você olhe lá, ele coloca para você 5 novidades evolutivas, e ele quer saber qual dessas novidades evolutivas permitiu a conquista, então, das plantas no ambiente terrestre. Uma questão de botânica. Vamos lá para o texto de apoio. Durante sua evolução, as plantas apresentaram grande diversidade de características, as quais permitiram sua sobrevivência em diferentes ambientes. Na imagem, 5 características estão indicadas por números. Então, na característica número 1, a imagem está pequena, está longe para mim, deixa eu olhar aqui a questão rapidinho. Opa.
Calma aí, vou só olhar aqui para não dar problema na minha leitura. Aqui. Achei. Pronto. Primeira novidade evolutiva que aparece ali são embriões protegidos por gametófitos. Então, embriões protegidos aí é a primeira estrutura que a gente tem. Então, quando a gente olha lá do lado, a gente tem as algas verdes, que são os ancestrais de todas as plantas. As algas não são plantas, tá certo? Não tá nesse grupo, mas dentro de uma cadeia evolutiva, elas são ali os seres que vão dar origem a essas plantas. Então, a primeira coisa que aparece ali são os gametas estando protegidos. Na segunda alternativa que a gente tem ali, ou a segunda característica, tecidos condutores verdadeiros. Então, a partir do número 2, você tem a característica número 1, ela já faz o surgimento das briófitas, que é o primeiro grupo de plantas, né? Então, você tem ali os embriões protegidos no gametófito, né? E depois, o número 2, você tem tecidos condutores verdadeiros. Então, essa planta, ela passa a ter xilema e floema. Ela passa a ter xilema e floema. Então, ela tem agora vasos para conduzir seiva, e isso faz com que ela cresça, com que ela consiga crescer. Então, você tem um outro grupo de plantas aparecendo aí, que é o grupo das pteridófitas, que é o grupo das samambaias. 3, formação do tubo polínico. O tubo polínico, o nome já fala, é um tubo, e esse tubo, ele faz com que o gameta masculino se encontre com o gameta feminino. Essa é a função desse tubo. Interessante isso aí. Ó, próximo. E aí, com o tubo polínico, a gente tem o surgimento das gimnospermas aí, né? Das angiospermas também. E aí, no 4, polinização pelo vento. E no 5, produção de frutos. Um aluno, talvez, que esteja desatento aí, pensa, nossa, uma aquisição evolutiva que permitiu a conquista do ambiente terrestre. O cara vai lá e vai escolher vasos condutores, número 2, porque vai pensar, pô, as briófitas estavam ali restritas ao ambiente muito úmido, né, precisando de muita água, e agora você tem aí as samambaias ocupando tudo quanto é lugar, vaso condutor, então a gente vai pelo número 2. Só que lá no comando, olha o que está falando para você, não se torne escravo aí da interpretação, ele está falando que característica permitiu a conquista definitiva. Não foi qualquer conquista. Os vasos condutores, de fato, auxiliaram na conquista terrestre, mas a conquista definitiva foi através do tubo polínico. Então, agora você não precisa de água para os gametas se encontrarem, né? Lembra lá o gametófito da pteridófita? Era uma plantinha em formato de coração, e os gametas nadavam por ali, precisava de água, toda aquela coisa. Agora não precisa mais. O que você precisa é de um tubo polínico, e nesse tubo polínico, então, você tem a fecundação. Então, a nossa resposta aí é número 3, letra C. Tem alguma pergunta ali no chat? Deixa eu ver quem colocou. Eu cairia facilmente, né, Lucas? Estava desatento lá, ficou nas mãos da interpretação. Não faça isso, por favor. Vamos gabaritar a biologia e garantir aumento das ciências da natureza. Olha aí, galera, vamos fazer mais uma questão. Agora, UFO, né, Universidade Federal de Uberlândia, 2016. Diz assim, ó, primeiro bora ler lá logo o que ele está perguntando aqui embaixo. Comando da questão, ele já deixou separado, está em negrito aí, ó. A parte inteira do custo da construção do muro em milhares de reais. Ele vai falar de uma parada de muro aí para a gente entender. Ele quer saber quanto é que custa a construção de um tal de muro aí. Bora entender o que que é. 2 irmãos herdaram um terreno que, conforme consta no registro de imóveis, pode ser representado pelo triângulo retângulo ABC, da figura seguida. Ele te deu um triângulo, né? Você pode ver que é um triângulo ABC, ele te deu as medidas, né? O cateto tem 21, outro cateto tem 20, e a hipotenusa do triângulo tem 29.
Diz assim, os irmãos pretendem murar esse terreno e, ao mesmo tempo, dividi-lo por um muro. Então, olha lá, olha para mim aqui agora. Ele quer murar o terreno, que ele tem a forma triangular, ele quer fazer esse muro aqui, e depois de murar isso aqui todinho, ele quer dividir esse muro aqui no meio. Dividir esse terreno bem aqui. Então, bora entender. O preço... Primeiro ele diz assim, representado pelo segmento AD, esse muro de divisão aqui, ó, coloquei aqui, ó, AD que está bem no meio, em 2 terrenos triangulares da mesma área. Galera, ele está dizendo que esse triângulo aqui, eu vou chamar de triângulo 1, e esse triângulo aqui, que eu vou chamar de triângulo 2, ele está dizendo para você que tem a mesma área. Essa informação não está aleatória, você vai usar para alguma coisa. Ele está dizendo que tem a mesma área, então guarde essa informação. Ele fala assim, o preço da construção do metro quadrado do muro foi orçado em R$90, coloquei aqui, ó, tá? A cada metro quadrado, e em toda a extensão do muro ele terá 3 metros de altura. Você não pode esquecer que não é só eu calcular a linha, né? Quantos metros lineares de muro eu vou ter. Eu tenho que calcular também a altura do muro, que ele já deu para você que é de 3 metros. Então vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que achar perímetro, né? Perímetro. Como é que eu acho o perímetro desse triângulo? Simplesmente, eu vou somar os 3 lados. Vou começar aqui com a hipotenusa. 29. O outro cateto aqui vale quanto? 21. Mais um cateto aqui, ó, embaixo, vale 20. Ele deu para você no desenho lá. 20. Só que, presta atenção, não é só o perímetro do triângulo que ele quer também esse muro que vai ser construído no meio do terreno. Eu vou chamar ele de AD. Eu não sei quanto é que é, então vou chamar aqui de AD. Beleza até aí? Se tiver dúvida, pode mandar aí no chat, tá bom? Então vamos lá. Para eu achar AD, eu tenho que usar algumas estratégias. Primeiro, presta atenção aqui, ó, são 2 triângulos. Ele disse para você que esse lado inteiro aqui, ó, vale 20. O lado inteiro vale 20. Então, presta atenção. Qual é a fórmula da área que calcula um triângulo? É base vezes altura dividido por 2. Todo ano, galera, vem questão de trigonometria na prova e tem questão de triângulo. Então, já garante essa questão aqui, tá? Olha lá. Base vezes altura dividido por 2. Para eu calcular a área de um triângulo, quero olhar só para esse triângulo 1 agora. Eu preciso da minha base, certo? Que é vou botar 2 risquinhos aqui, ó. Preciso desse tamanho aqui, dessa base. E eu preciso também de quem? Da altura, que eu tenho a altura aqui que vale 21. Mas para eu calcular a área do triângulo 2, que é esse triângulo aqui, eu preciso de quem? Da base, que é esse cara aqui. E eu preciso de quem? Da altura, que eu tenho também, que vale 21. Se a altura dos dois são iguais, e ele diz para você, ó, ele disse que a altura é igual. Ele está dizendo que a área é igual. Então, as bases vão ser o quê? Iguais também, não sobra nada. Ou seja, se eu tenho 20 metros aqui, eu chego à conclusão de que cada lado vale 10, porque eles são iguais. Então, 10 mais 10 vai dar 20. Então, olha só. Agora, eu consigo calcular o valor de AD através de teorema de Pitágoras. Olha como é uma questão simples. Eu vou pegar esse triângulo 1, vou botar ele bem aqui, ó. Triângulo 1, tá? Vale 21. Aqui embaixo, acabamos de achar, vale 10. E aqui a hipotenusa é o que eu quero achar, que é o meu AD, certo? Então, bora fazer teorema de Pitágoras. Vai ficar AD ao quadrado é igual a 21 ao quadrado mais 10 ao quadrado, certo? Vai ficar AD ao quadrado. Já vou te antecipar os cálculos aqui por causa do nosso tempo, igual a 541. Só confirmar se é isso mesmo, só para a gente não perder tempo, 541, certo? Esse quadrado, vou passar para o outro lado, vai ficar raiz de 541. Se você for lá, fazer 20 vezes 20, dá 400. 21 vezes 21, vai dar 400 e tanto. 22 vezes 22. Então, você vai achar um valor aproximado, porque não existe raiz de 541. Então, ele vai ser aproximadamente 23. Ele dá quase 23. Daria 543. Só que não dá. 549 daria. Mas não dá. Então, o que acontece? Eu considero a raiz aproximada para eu poder resolver essa questão. Tá? Ou seja, acabei de descobrir que esse AD vale 23 metros. Então, olha o que vai acontecer bem aqui, ó. Vou apagar essa parte de baixo aqui, ó. Rapidinho, apagar só esse triângulo aqui. Olha o que vai acontecer aqui, ó.
O meu perímetro agora, eu consigo calcular, porque estava faltando só o valor desse tal de AD, que eu achei que era 23. Então, se você somar tudo isso aqui, 29 mais 21 dá 50. 50 mais 20, 70. 70 mais 23 dá 93 metros lineares de muro. Só que ele disse na questão que é metro quadrado. O que está faltando para fechar isso, então? Simples. Tu não vai fazer o muro uma linha, o muro ele tem altura. Então, está faltando eu multiplicar pela altura do muro que ele disse na questão que vale 3 metros. Então, se você multiplica por 3 metros, 93 vezes 3 dá 9 vezes 3 dá 27, 3 vezes 3, 9. Então, vai ser 279. Olha que legal, talvez você não tenha percebido. Eu multiplico M vezes M, que vai dar metro quadrado. Então, 279 metros quadrados. Mas o professor não tem essa alternativa. Não tem, porque ele não quer saber quantos metros quadrados são. Ele quer saber qual é o valor. Você achou 279 metros quadrados, basta você multiplicar agora o valor do metro quadrado que te disse que vale R$90. 279 vezes R$90, se você for fazer aí, vai dar R$25.110. O professor não tem essa alternativa. Não tem. Mas olha o que ele diz. A parte inteira do custo da construção do muro em milhares de reais. Se tu for olhar para a parte inteira disso aqui, aí que está. É 25 mil. A parte inteira dos milhares. Então, a alternativa certa aí seria a letra A. Beleza? Deu para entender? Se tiver dúvida, já manda rapidinho no chat aí, tá bom? Galera, vamos lá. Dilanda, tem mais uma questão? Não, pode ir, porque depois já vou para as outras da sequência. Breno, olha só, se ele não fica esperto no comando aqui da atividade, da questão, a primeira resposta que ele acha que é 23, ele já ia marcar a letra B, né? Porque o primeiro cálculo aí que você fez dá 23, né? Dessa raiz quadrada de 541. Aqui, né? Isso. 23. Então, se ele não presta atenção no que está falando ali no comando, o que ele está querendo saber, ele já vai, opa, achei 23, gabaritei, estou sabendo tudo, e na verdade não é, né? É por isso que é bom a gente ler, reler, fazer as questões e no final voltar para revisar, né? Porque às vezes a gente está com um pouquinho de pressa, vê um número parecido, e o Enem é craque em fazer isso. Ele sempre te dá uma alternativa certa que está errada. Já viu isso? Sim, então, para isso, ó, que é o que a gente está falando aqui desde o começo, você precisa se atentar ao comando. Então, ele queria saber o preço em reais. Era isso que ele estava tentando saber. Então, o comando é bem importante aí da tarefa. Vai lá, o Breno resolve mais uma questão. Quarta-feira, gente, eu vou resolver várias questões com a Simone. Aí vai ser só biologia. Então, o Breno vai responder mais uma questão agora de matemática, uma ou duas, não sei. E pode passar para a próxima. Isso, essa é mesmo. E no final, a gente vai com outras questões de biologia, mas de forma mais rápida. Show de bola. Ainda tem bastante questão de biologia hoje, viu? Chama a galera aí que vai ter uns negócios legais daqui para daqui a pouco. Daqui para daqui a pouco. Olha que legal, parece. 4h28, né? UPE. Olha lá, Universidade de Pernambuco. Chegou mais uma câmera aqui. Bora ver se essa câmera que chegou aqui vai dar jeito para nós. Mas enquanto isso, a gente vai continuando nessa. Diz assim, ó, UPE, Universidade de Pernambuco, também do ano 2016. Mariana fez o empréstimo à base de juros compostos. Galera, você vai chegar domingo na prova, vai ter questão de matemática financeira e você vai se perguntar, caramba, essa questão ela é de juros compostos ou de juros simples? Se a questão não te disser juros simples ou juros compostos, a probabilidade de ser juros compostos é muito maior. Por quê? Porque normalmente questão de matemática financeira envolve transações bancárias, e transações bancárias, elas são juros compostos, como empréstimo, como financiamento, como capitalização, tudo isso são juros compostos, tá? Então, se a questão amarrou, juros compostos, como essa aqui fez, não tenha dúvida. A questão não disse, a probabilidade é muito grande que seja juros compostos, você vai ter que interpretar a questão. E, professor, quando é juros simples? Quando ele te diz. Ele vai falar assim, ó, rendeu em juros simples. Pronto, nem perde tempo, já vai lá para o CIT e acabou a história. Beleza? Continuando lá, vamos lá. O que ele quer saber? Aqui no final ele diz, quanto ela gastou aproximadamente com os pagamentos? Ou seja, vai ter uma coisa que ela vai estar pagando aí, eu quero saber quanto foi isso aí. Vamos voltar. Mariana fez um empréstimo à base de juros compostos num banco que cobra 10% ao mês. Então, vou colocar aqui, ó. A gente chama I de taxa, né? 10% ao mês.
Pronto. Ao final de 180 dias, tempo. 180 dias. Como a tua taxa está em meses, não perde tempo. Tempo está em dias, taxa está em meses. Tu vai transformar taxa para dias ou tu vai transformar tempo para meses? Obviamente, é muito mais fácil você transformar o tempo, né? 180 dias. Se você dividir por 30, você vai encontrar rapidamente que são 6 meses. Tá? 6 meses. Então, vamos lá. O montante a ser pago por ela será de R$9.000. Então, vamos lá. Estou pegando só as informações da questão. Montante, R$9.000. Até agora não fiz nada, só fiz interpretar a questão. Com o dinheiro do empréstimo, Mariana realizou uns pagamentos, chegando à sua casa com R$1.250. Então, vamos lá. Vou colocar aqui P de pagamento. Pagamento não, né? É o que sobrou. Vou colocar aqui, ó. Sobrou. Sobrou. Quanto? R$1.250. É quanto sobrou. Pronto, tirei todas as informações possíveis aqui do nosso texto. E ela ainda deu para você um negócio para você adotar lá. 1,1 elevado à sexta igual a 1,8. Uma informação muito importante, tá? Toda vez que ele disser para você adote na questão de matemática, até na questão de física e também na questão de química, acontece muito isso, que ele vai dar para você adote, um expoente tal por o valor tanto. Cai muita questão de logaritmo. Adote logaritmo de 3 igual a tanto, logaritmo de 5 igual a tanto. Toda vez que ele disser para você adotar alguma coisa, você já sabe que você vai precisar usar a informação que ele deu para você, tá? Então, você vai ver que em algum momento do nosso cálculo aqui, a gente vai chegar naquilo que ele deu para a gente adotar. Então, vamos lá. Fórmula dos juros compostos. Montante, capital, 1 mais I elevado a T, que é o nosso tempo. Ele deu para a gente o montante, 9.000, já substituo aqui. Ele deu para a gente o capital? Não. Capital é o que ele quer saber. Uma das coisas que ele quer saber, né? Capital. 1 da fórmula mais I, que é a taxa que ele deu para você. 10% ao mês. Você sabe que você não pode colocar porcentagem lá. Você vai dividir por 100. 100 dividido por 100 vai ficar 0,1. Então, você vai colocar aqui, ó, 0,1. Tá? E o T que ele deu para você foi de 6 meses. Então, aqui, ó, elevado a 6. Então, vamos lá. Continuando aqui, vai ficar assim, ó, 9.000 é igual capital, 1 mais 1 mais 0,1 vai ser 1,1 elevado a sexta. Não foi isso que ele disse para você adotar? Ele falou lá na questão, lá, adote 1,1 elevado a sexta igual a 1,8. Então, presta atenção, ó. No lugar desse cara aqui, ó, eu vou colocar 1,8. Então, vai ficar 9.000 é igual capital vezes 1,8. Tá? Então, como o capital aqui, ó, eu quero descobrir esse C, eu vou organizar, deixar ele sozinho. Esse 1,8 vai dividir 9.000. Então, vai ficar aqui, ó, 9.000 dividido para 1,8. Como é difícil de a gente fazer isso na hora da prova, essa divisão, você multiplica por 10 em cima e embaixo, multiplicando por 10 em cima vai ficar com um zero a mais, multiplicando por 10 embaixo, a minha vírgula anda, né? Então vai ficar 18. Então fica mais fácil de você dividir do que com o decimal. E se você fizer 90.000 dividido para 18, vai dar 4.500, tá? Capital investido foi de 4.500. Preste atenção. R$4.500, letra E. É exatamente o que a professora Edila falou. Olha só, eu tenho alternativa, mas não é essa a resposta. Eu fiz todo esse cálculo e cheguei que o meu capital vale 4.500, quando na realidade não é o que ele me pediu. Olha o que ele pediu. Quanto ela gastou aproximadamente com os pagamentos? Galera, ele disse que sobrou 1.250. Ela foi no banco, pegou 4.500. Peguei 4.500, vou fazer meus pagamentos. Quanto eu gastei? Não sei, é o que ele quer saber. Quanto sobrou? Sobrou 1.250. Então, para eu saber quanto ela gastou, basta eu subtrair o valor que eu peguei no banco, que foi 4.500, menos do que sobrou. Sobrou 1.250. Então, se você fizer 4.500 menos 1.250, você vai chegar à conclusão do que ela gastou, que foi o valor de R$3.250.
Letra C de casa. Beleza? Não é uma questão difícil. Essa questão é considerada como uma questão fácil para média, porém tem a famosa pegadinha. Apesar dela não ser do Enem, ela tem a pegadinha. Ela te deu uma alternativa que você pensa que já está certa, mas é como a professora Edila falou. Sempre, por mais que você ache que a questão está certa, volte para o comando da questão. Veja se realmente foi isso que ele pediu. Foi isso? Fechou. Legal. Pode marcar. Se não foi isso, continua fazendo os cálculos aí. Beleza? Vamos para uma próxima? Essa questão aí, ó, deixa eu apagar o quadro aqui rapidinho, caiu na FUVEST. Edila, tu que é de São Paulo, FUVEST é uma universidade boa lá? A FUVEST é o vestibular que dá acesso à Universidade de São Paulo, que é a Universidade Estadual de São Paulo, a USP, é uma das melhores. Eu fiz FUVEST e não passei na segunda fase. A segunda fase ela é dissertativa. Aí eu vou falar para você. É extremamente concorrida. Ela é uma faculdade, ou melhor, é um processo seletivo difícil ou fácil? É difícil porque é muito concorrido. Olha aí, é muito concorrido. É extremamente concorrido, é difícil. Eu lembro que na época que eu fiz vestibular também aqui na UFK em Belém, a terceira etapa também era discursiva, era mais difícil, né? Fala, Eduarda. Maria Eduarda mandou aí, vai fazer alguma perguntinha? Se for fazer, pode fazer, senão vamos seguir aqui para a nossa próxima questão. Quero saber se melhorou a câmera. Manda aí uma para a gente aí, tá, galera? Eu vou começar a ler a questão aqui, tá? Vamos lá. Questão diz assim, ó. Primeiro, bora ver o que ele quer saber. Ele quer saber a média das notas dos homens. Então, bora lá. Em uma classe com 14 alunos, não perde tempo, já pega as informações do texto, 14 alunos. Calma aí, Breno. Na questão de juros compostos e simples, quais as características para identificar uma questão de juros compostos e uma questão de juros simples? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, juros simples como JS e juros compostos como JC, tá? Primeira coisa, juros simples, bora lembrar daquela nossa famosa fórmula, que é, a gente brinca dizendo que ela é CIT, né? Cidade, em inglês, né? Sem o Y, totalmente adaptável. Então, vamos lá. Você tem capital, você tem a taxa. Essa taxa, ela sempre vem em decimal, sempre. E você tem o tempo. Esse tempo, obrigatoriamente, ele tem que estar na mesma unidade da sua taxa. Professor, quando vai cair questão de juros simples? Muito simples também, quando ele disser. Vai estar lá na prova. Professora Edila pegou o empréstimo de R$2.000 com o Everson, só que ele fez o processo de juros simples. Quanto é que ela vai pagar no final de 2 meses? É uma taxa de 10% ao mês. Olha lá, a questão falou, amarrou para você que tem que ser juros simples. Só desse jeito que você vai identificar que é juros simples, tá bom? Professor, e quando não disser a palavra juros simples, não disse juros simples, e não direcionou nada na questão para você, você já sabe que a questão é juros compostos. Juros compostos, a nossa fórmula lá, montante, capital, 1 mais I elevado a T, são as mesmas informações que eu tenho em juros simples, com a diferença que aparece esse M. E o que é M? É o meu montante. O que é montante? É o valor que eu tenho, capital que eu tenho, mais os juros de quanto rendeu a minha aplicação, ou de quanto eu vou ganhar, ou de quanto o banco vai ganhar de mim, se for um banco lá do outro lado. Tá bom? Quando é que vai aparecer a questão de juros compostos? Quando a questão disser, igual a questão anterior disse, volta lá para mim, a questão lá. Se você for olhar na questão aí, ó, ele diz assim, ó, logo no começo, ó, Mariana fez o empréstimo à base de juros compostos, amarrou. Ele disse para você, juros compostos, então você já esquece essa parte de juros simples inteira, tá? Quando não aparecer, você já vai falar, peraí, o que ele está fazendo? Não apareceu nem juros simples, nem juros compostos. O que vai ser? A grande probabilidade é que o texto te direcione para juros compostos, porque capitalização, porque poupança, porque tesouro direto, porque financiamento, empréstimo, tudo que você fizer vai ser juros compostos, tá bom? Então, são esses 2 casos que pode vir para a gente aí na matemática financeira. Fechou? Bora voltar para a nossa questãozinha aqui. Vamos lá. Questão, vou ler de novo, diz assim, ó. Em uma classe com 14 alunos, 8 são mulheres e 6 são homens. Então, vamos lá. 14 alunos, 8 mulheres e 6 homens. Coloquei 8M e 6H, tá? Só para a gente poder identificar aqui na hora dos nossos cálculos.
A média das notas das mulheres no final do semestre ficou 1 ponto acima da média da classe. Meio apertada essa informação, mas deixa ela aí, bora continuar lendo. A soma das notas dos homens, vou colocar aqui, ó, vou colocar SH, soma da nota dos homens, tá? Ele fala assim, ó, a soma da nota dos homens foi a metade da soma das notas das mulheres. O que ele quer dizer? Eu vou ter que comparar a soma da nota dos homens e soma da nota das mulheres. A interpretação, quando ele diz para você que foi a metade, é o X da questão. Por quê? Porque ele está dizendo para você, ó, que a soma da nota dos homens, ela vale igual a metade da soma da nota das mulheres. Então, você tem que chegar a essa equaçãozinha. Soma da nota dos homens igual a soma da nota das mulheres, dividido por 2. Beleza? Essa é a primeira equação que a gente tem que chegar. Se tu conseguiu analisar direitinho aí, tu vais entender que isso é uma questão de sistemas, tá? Bora voltar para a informação que a gente pulou agora. Ele disse lá, a média das notas das mulheres. Espera aí, como é que eu calculo média da nota das mulheres? Eu preciso somar a nota de todas as mulheres e dividir pelo número de mulheres, que nesse caso são quantas mulheres aí? São 8. Então, vou colocar aqui, ó. Soma da nota das mulheres vai ser dividido por 8, porque são 8 mulheres. Beleza? O que ele fala lá? Vou voltar lá. A média da nota das mulheres no final do semestre ficou 1 ponto acima da média da classe. Olha como está difícil de a gente interpretar isso aí, tá? O que é a média da classe? A média da classe nada mais é do que eu somar a nota dos homens e somar a nota das mulheres. Vou colocar aqui, ó. Isso aqui vai ser igual a soma da nota dos homens mais a soma da nota das mulheres dividido pelo número de pessoas. Se eu tenho aqui 6 homens e 8 mulheres, eu tenho 14 alunos. Então, ó, dividido por 14. Beleza? Só que ele ainda deu mais uma informação. Ele disse lá, vou ler de novo. A média da nota das mulheres, está aqui, ó. Nota das mulheres dividido por 8 é a média. No final do semestre ficou 1 ponto acima da média da classe. A média da classe é só somar a nota dos homens, a nota das mulheres dividir pelo número de alunos. E ele está dizendo que ficou 1 ponto acima da média, né? Então, ó, eu vou fazer a média da classe e vou somar mais 1. Isso vai ser igual a média da nota das mulheres. Essa questão é de interpretação, tá? Essa questão de interpretação. Se você consegue chegar nisso aqui, ó, você tem um sistema. Professor, esse sistema é difícil. Não é difícil. Tá? A interpretação pode ser que seja um pouquinho mais trabalhosa, mas não é uma questão difícil para a gente poder fazer, tá? E como é que a gente vai fazer? Ó, presta atenção, vou trabalhar com essa equação de cima aqui, ó. Vou chamar aqui de equação 1. Equação 1 e aqui equação 2. Equação 1, eu vou passar esse 2 multiplicando, tá? Então vai ficar aqui, ó, vou colocar aqui em cima. Vai ficar 2 vezes SH, que eu passei multiplicando, tá? 2 vezes SH é igual a SM, ou seja, a soma da nota das mulheres é igual 2 vezes a nota dos homens, beleza? E aqui embaixo eu vou substituir. O que eu vou substituir? Onde está SM, aqui, ó, você já sabe que vale 2SH, porque a questão de cima, o sisteminha está me levando a essa conclusão. Então, aonde aparece SM, eu vou jogar 2SH. Então, ó, vai ficar aqui, ó. Onde está SM, vai ficar 2SH. Dividido por 8. Igual SH mais, aonde está SM aqui, ó, vai botar 2SH. 2SH dividido por 14 aqui, tá? Só não pode esquecer que tem mais um aqui do lado, que é esse um pontinho que ele falou que é a mais, tá? Então, vamos lá. Para eu resolver isso aqui, eu posso começar simplificando, ó. Divido por 2 em cima dá 1, e aqui divido por 2 vai dar 4, né? Quem sobrou em cima foi 1, quem sobrou embaixo foi 4. Então, 1 vezes SH dá SH. E aqui embaixo sobrou 4. E lá do outro lado, quem sobrou? Eu vou ter que fazer aqui, tem gente que gosta de fazer por MMC aqui, né? A gente trabalhar com os dois juntos, com os dois denominadores. Eu prefiro fazer da forma de número misto, como eu já ensinei para vocês. Faz 14 vezes 1,
vai dar 14, e você soma com a parte de cima. Então, vai ficar aqui, ó, SH mais 2. Ao invés de colocar SH mais 2SH, eu já vou somar. SH mais 2SH, você tem 1 mais 2 dá 3SH. Tá? 14 vezes 1 dá 14. Você faz 14 vezes 1 e soma com essa parte. Então, embaixo, você só repete aqui o denominador. Então, olha lá. Olha o que você tem agora. Está bem menor, bem mais fácil de entender. Então, eu tenho duas frações, eu vou multiplicar cruzado aqui, ó. Vai ficar 14 vezes SH. Aqui vai ficar 4 vezes. Como é uma soma, você coloca entre parênteses, tá? Porque esse 4 vai multiplicar os dois. Então, vai ficar 4 vezes, aí abre parênteses, 3SH mais 14. Beleza? Está quase terminando. Vamos lá agora. Vou deixar esse 14SH aqui na dele. Aqui vai ficar 4 vezes 3SH, vai ficar 12SH. 4 vezes 14. 14 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 4 com 56. Vai dar 56. Beleza? Esse 12SH eu passo para o outro lado, vai vir negativo. Vai ficar 14SH menos 12SH é igual a 56. Só fiz trocar o 12 para cá, passou negativo. 14 menos 12 é 2SH. Isso é igual a 56. Passa esse 2 do SH dividindo, vai ficar SH igual a 56 dividido por 2, vai dar 20, 25, 28. 28. A soma da nota dos homens, então, é 28. Aí, o que ele quer saber? Ó? Preste atenção no que ele quer saber. Ele perguntou lá no final, lá, ó, então, a média das notas dos homens ficou quanto? Como é que eu calculo média, galera? Média. Vou colocar bem aqui, ó. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Vou botar nesse cantinho, bem aqui, ó. Vamos lá. Bem aqui, ó. Vou colocar SH, ou melhor, como é média, ele quer saber só o H, né? Que é a nota dos homens, com esse tracinho em cima. Lembra que média a gente coloca X e o tracinho, né? Como é H, basta eu pegar aqui a soma da nota de todos os homens e dividir pelo número de homens, que são quanto? 6. Vai ficar aqui, ó, H dividido para 6. Ou melhor, H igual a SH dividido para 6. Para eu achar a média, então, o SH eu acabei de achar que vale 28. A 28 dividido para 6. E você chega à conclusão de que H é igual. Quanto é que dá 28 dividido para 6? Se você for fazer na calculadora aí rapidinho, vai dar 4,67, tá? 4,67. Aí você olha para as alternativas, não tem alternativa, mas tem aquela que é mais próxima, ou seja, 4,67. Se eu for arredondar para cima, dá 4,7. Se eu for arredondar para baixo, dá 4,5, mas como 4,7 está mais perto, eu vou, então, colocar como alternativa correta a letra C. Letra C, tá bom? Se tiver alguma dúvida, já manda aí rapidinho, antes de apagar o quadro. Tá? Eu vou passar para a professora Edila agora, ela vai fazer com vocês aqui um mega Kahoot. Quero ver quem que vai ganhar. Eu posso participar, Edila? Pode. Olha só, gente. Muda a câmera para cá, Everson. Eu peguei só o comando das questões mais cobradas, para a gente ir respondendo rapidinho e ficar interativo, tá? Sim, pode colocar, pode interromper aí o compartilhamento. O Everson já vai colocar ali. Vou ficar sentadinho aqui. Eu não tenho a cola, hein, galera? Coloca o PIN do jogo aí rapidão. Kahoot.it é o que você vai colocar. E aí você já pode entrar e a gente vai... O que eu fiz aqui? Peguei o comando das questões, não o texto todo, só aquela parte mesmo do comando, e aí a gente vai no verdadeiro ou falso e já vai tirando algumas dúvidas de questões importantes aí. Vocês estão por aí ou só o Damasceno? O Damasceno entrou aí, bora ver se ele ganha.
Opa, Lael, Isa. Vai, Lucas. Até agora eu sei que eu tô no ranking. Yasmin. Nem que seja em terceiro. Agora eu não tô mais. Nada tô. Oi, Yasmin, que foi? Essa pergunta aí? Escreva aí. Bora lá, galera. Bora entrar mais um minutinho aí para poder entrar. Sim, a gente já vai começar porque nossa aula está acabando já. Lucas Noites. Lucas gosta de uma graça, né? Ah, tá. Tô calma, não. Tô super tranquila. Tô de boa. Tô super tranquila. Tô até aqui com... Que vai uma goiabinha aí? Tem até uma barrinha aqui, ó. Tô super bem tratada nessa escola. Goiabinha, toda sorte de balas e doces, água. Tô tranquila, Yasmin. Tô super de boa. Super de boa. Só posso esperar mais 2 minutos. Não tão de boa assim. Eu acho que algum deles estão compartilhando do mesmo no celular e no Zoom. Aí, já cresceu o número de pessoas aí. Beleza? A gente vai começar porque senão a gente não vai ter tempo, podemos? Everson, deixa o pin do jogo lá no chat e o pessoal pode ir entrando mesmo depois. Me parece que dá certo. Vamos ver. Me parece que dá certo. Ó, entrou mais um aí, ó. Inara conseguiu entrar. Conseguiu, Inara? Yasmin entrou também. Entrou o Is. Quem que é o Is aí? Vamos lá que o nosso tempo está mega apertado já. Podemos começar já? Estamos com 6, lá a gente está com... acho que é isso mesmo, tem 8 lá. Então vamos. Pode começar. Vamos lá, então. São 30 segundos, mas eu quero que você preste atenção em cada comando e você vai escolher entre verdadeiro e falso, tá? True ou false, é o que está lá. Uma grande novidade evolutiva que surge com os plateumintos é a cefalização. Cefalização. Isso é verdadeiro ou falso? Novidade evolutiva dos plateumintos. Cefalização. Opa, ficou dividido. Verdadeiro, gente. Olha só, a cefalização é uma novidade evolutiva que vem junto com a assimetria bilateral, né? Anteriormente, antes de plateuminto, o que a gente tem? Porífero, não tem simetria, então não tem cefalização. Essa é uma novidade evolutiva que surge a partir desse grupo. Ficou dividido aí, pode avançar? Quem tem primeiro? Ó, o Breno tá sambando em vocês, hein? Vamos lá, avançar. Ok, verdadeiro ou falso? As enzimas de restrição usadas... tira essa coisa do meio. Usadas no processo de transgenia são enzimas ligases, pois ligam os segmentos de DNA. Enzimas de restrição usadas no processo de transgenia são enzimas ligases, pois ligam segmentos de DNA. Falso, isso mesmo. Uma enzima de restrição, gente, ela faz cortes no DNA. É como se ela fosse tesourinha. As que vão fazer ligação desses fragmentos são as ligases. Então, é falso. Pode avançar. E essa questão de biotecnologia cai bastante, viu? Olha só, o Breno está esperto em biologia, hein? Avançar. Vamos lá. Yasmin está querendo chegar em meio. Yasmin está querendo te pegar. Uma pessoa que possui sangue O não possui aglutinogênio, nem A, nem B. Uma pessoa que possui sangue O não possui aglutinogênio, nem A, nem B.
Verdadeiro. Verdadeiro. O aglutinogênio, gente, se a gente lembrar, é aquela proteína que está na membrana, né? O identificador de membrana. Então, o cara que é O, ele não tem essas identificações na membrana, tá certo? E a aglutinina é aquilo que tem no plasma, é o anticorpo. Então, o cara que é O, ele tem no plasma dele a aglutinina, que é aquilo que vai aglutinar. Então, ele não pode receber sangue de mais ninguém, porque caiu um sangue O, ele aglutina. Um sangue A, ele aglutina. Um sangue B, ele aglutina. Um sangue AB, ele aglutina. Mas ele pode ser um doador universal, porque ele não tem essas proteínas na membrana. Mas aí, ó, vou te falar, eu lembro aqui que o doador universal ele não é o O positivo, ele é o O negativo. Negativo. No caso do O negativo, ele não reage no positivo quando ele recebe. Né? Isso, são sistemas diferentes, então o sistema ABO é um sistema e o sistema RH é outro. Então, quando a gente combina essas informações, a gente tem que lembrar dos dois sistemas. Não pode falar assim, só o O ele é universal, mas é O o quê? Tem que saber se ele é positivo. O doador universal, ele é o AB positivo, é isso? O receptor. O receptor, perdão, que recebe de todo mundo. O receptor universal, sim. Acertei? Sim. Falei, dá para acertar na prova. Vamos lá, próximo. Eu não saí do pódio, mas... Opa, Lael tá subindo, Yasmin tá... Olha, vamos lá, avançar. Temos mais alguns minutos ainda. Uma novidade evolutiva dos répteis para a conquista do ambiente terrestre foi a pele impermeável. Uma das novidades. Houveram várias novidades, é o que está sugerindo aí a questão. E aí está dizendo que uma dessas novidades foi uma pele impermeável. Verdadeiro ou falso? Chora não, neném. Vamos lá. Verdadeiro, isso mesmo. Então, uma das novidades, a pele impermeável que faz não perder água, o ovo com uma casca dura. Se a gente pensar numa caminhada evolutiva, anfíbio não tem um ovo protegido com casca, né? Então, tudo isso faz com que os répteis, de fato, eles conquistem o ambiente terrestre. E aí, se a gente pensar na excreção, que é por ureia, que gasta menos água, então tudo isso vai colaborando aí, né? Muito bom, só uma pessoa errou, vamos lá. Sim. Espero que seja o Breno. Foi o Breno, aí, gente, foi o Breno. Opa, agora sim. Vamos lá, Lucas. Passa o Breno, por favor. No duodeno atuam enzimas do pâncreas, suco pancreático, do próprio intestino, suco entérico, e do fígado, bile. E aí, no duodeno atuam enzimas do pâncreas, do intestino e do fígado. Vamos lá. Ficou quase metade, né? E é falso, gente. Tem uma pegadinha, isso aparece, sistema digestório é um dos sistemas que mais aparecem nas questões do Enem. Duodeno é uma parte do intestino delgado. O pâncreas, de fato, manda suco pancreático, que são enzimas, tem enzimas no suco pancreático. O próprio intestino produz enzimas, que a gente chama de suco entérico, mas o fígado, ele produz a bile, e a bile não é uma enzima, a bile é um emulsificante, ali tem sais, tem água, tem colesterol, e vai servir para poder fazer uma interação da gordura com a água. Então, ela é lançada como se fosse um detergente. Então, é falso, não é uma enzima. E isso já veio recorrente em outros anos do Enem. Fique esperto. Vamos lá. Opa, mantivemos aí, não mudou nada. Temos mais 1 minutinho, 2 minutinhos, acho que dá para a gente terminar. Na circulação sanguínea, a artéria pulmonar segue para o ventrículo esquerdo. Na circulação sanguínea, o sangue da artéria pulmonar segue para o ventrículo esquerdo. Verdadeiro ou falso? Artéria seguindo para o ventrículo esquerdo. Ô, gente, é falso. Quando a gente pensar numa artéria, a gente sempre vai pensar que essa artéria vai estar tirando sangue do coração. Por
Porque a artéria, ela é mais flexível, ela tem mais flexibilidade. E o sangue, quando sai do coração, ele sai com muita pressão. Então, se você tem um vaso de calibre menor e menos flexível, ele rompe quando ele sai direto do coração. Então, a artéria pulmonar, ela leva sangue do coração para os pulmões, tá certo? É isso aí que vai acontecer. E aí depois ele volta pela veia pulmonar, sai do pulmão, volta pela veia pulmonar, pode avançar? Para o coração e é para ser distribuído. Ele é oxigenado lá. Vamos lá? Dá tempo da gente terminar aí? Vamos passar uns 2 minutinhos, mas dá tempo de acabar. Pode avançar? No ciclo menstrual típico, a mulher ovula 14 dias após o fim da menstruação. Essa aí as mulheres vai ficar fácil. No ciclo menstrual típico, a mulher ovula 14 dias. Opa, todo mundo ali já falso. É isso aí, é falso, né? Ciclo menstrual típico está falando um ciclo de 28 dias. A pegadinha está ali, ó, 14 dias após o fim. Não é após o fim, gente, é o início. Hoje, 22 de novembro. Se você ficou menstruada hoje é o primeiro dia do seu ciclo. Você contar 14 dias para frente, vai ser o dia que você vai estar liberando o ovócito 2. Vamos lá? Ok, próxima. E a gente já acaba. Me dei mais aí 3 minutinhos. A hematose que ocorre nos alvéolos se dá por meio de difusão facilitada. A hematose que acontece nos alvéolos se dá por meio de difusão facilitada. O comando dessa questão já estava te dando a resposta no texto de apoio. Eu quero o cara balançando a cabeça. Falso. Não, gente. Difusão facilitada é quando você tem moléculas maiores, né? Então, você tem água, por exemplo. A água, ela vai passar pela membrana, ou vai entrar pela membrana da célula por meio de uma proteína, uma porina, uma aquaporina. Ela gruda na água e coloca ela para dentro da membrana. Quando a gente fala em hematose, a gente está falando de colocar oxigênio no sangue, ou tirar gás carbônico dali. Então, o que vai acontecer? São moléculas muito pequenininhas. Então, a gente consegue fazer isso por difusão simples. Você pensou em difusão facilitada, você vai pensar na passagem de água, de hormônio, glicose. Essas 3 coisas, difusão facilitada, tá? Vamos lá? Para acabar. Ok. Um casal híbrido para o albinismo, a chance de nascer uma menina albina é de 1/4. Um casal híbrido albino. Vê essa coisa de híbrido, você não precisa nem fazer cálculos, já tem que saber o que vai acontecer. Um casal híbrido albino. Gente, é falso, porque olha só. Beleza, azão azinho com azão azinho, você vai ter 1/4 de criança albina. Beleza. Só que ela tá falando que é uma menina. Ela tem mais 50% de chance. Tem Exato. 4 vezes meio. Dá 1/8. 1/8. Exatamente. Moleque, dá 1/8. Dá pra fazer a prova. 1/8. 1/8. Então a resposta certa aí seria 1/4 para albino, vezes 1/2, porque é menina, tá? Então daria 1/8. Beleza? Nossa última questão, acho que agora. Inara tá lá em cima e não quer sair. Vamos lá. 10 de 10. Na técnica de clonagem animal, todo o material genético do indivíduo clone é proveniente do núcleo somático. Olha aí. Na técnica de clonagem animal, todo o material genético do indivíduo clone é proveniente do núcleo somático. É falso, gente. Beleza, você vai clonar, você vai pegar o óvulo, você vai tirar o núcleo dele, aí você vai pegar a célula somática do outro cara que você está querendo clonar e vai colocar dentro desse óvulo. Beleza. Então, no núcleo, você vai ter o DNA somático, né? Do cara que você está querendo clonar. Só que a gente não pode esquecer que lá no óvulo a gente tem mitocôndria. E na mitocôndria a gente tem o bendito do DNA mitocondrial. Então, quando a gente fala em clonagem, um cara que está clonado, ele vai ter sim o DNA do núcleo somático,
que a gente está querendo clonar, mas ele vai ter também o DNA mitocondrial do óvulo, que não tem como ser dispensado. Vamos lá, para frente, então. Vamos para o nosso pódio. Ok. Lael ficou em terceiro lugar. Parabéns, Lael. Yasmin em segundo lugar. E a Inara, eu acho, que estava em primeiro aí a maior parte do tempo. É isso aí. Então, olha só pegando ali os comandinhos para vocês ficarem espertos. Quarta-feira, então, eu e a Simone vem para responder questões ali de biologia e a gente pegar firme e tirar um monte de dúvidas. E tá sexta-feira que vem, agora, eu vou fazer uma revisão de matemática com vocês aqui. Vai ser aqui na escola essa revisão, tá, galera? Então, se programem para que vocês estejam aí, que a gente vou trazer uma apostila bem legal com várias coisas de revisão para vocês aí, várias questões que a gente vai fazer nessa tarde. Tá? Em torno de 5 horas ali a gente finaliza e fecha a semana com chave de ouro, pronto para poder fazer essa prova da ENA no domingo e dar tudo certo, se Deus quiser. Vocês vão arrasar. Gente, valeu, obrigada pela participação de vocês, foi bom ter vocês aqui, mesmo que à distância, e a gente confia que matemática e ciências da natureza no domingo vão arrebentar. Vocês vão bem. É isso aí, galera. Valeu e até amanhã. Amanhã tem aula. Amanhã tem aula presencial aqui na escola. Valeu. Um abraço. Tchau, gente. Tchau. Desce a